no início da celebração e como motivação, falava eu deste percurso que o evangelista João foi nos conduzindo. João, nesse capítulo, de modo particular neste, capítulo 6, quer ajudar-nos a compreender Jesus, quem ele é. O evangelista João é muito prático, muito prático. Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, Jesus é o cordeiro. Hoje ele nos fala, Jesus é o pão vivo descido do céu. A primeira leitura nos narra o episódio do povo de Deus que sai do Egito e está deslocando-se, está a caminho da terra prometida. E nesta longa caminhada sente fome. Também nós podemos dizer que somos caminhantes, somos peregrinos, também buscamos a terra prometida. Também buscamos o lugar que Deus prometeu, a vida eterna. E nesse caminho também podemos ser tomados pela fome, mas aqui Jesus está nos ajudando a compreender que existe uma fome que não é física, que existe uma fome que é existencial. Poderíamos dizer que é uma fome da alma, uma fome da alma. Também esta é preciso ser saciada. Deus derramara no caminho do Egito até a terra prometida o maná. A palavra maná significa, que é isto? E eu não tinha me dado conta, gente, confesso que não, mas enquanto eu escutava a leitura, por favor, omissal, me dei conta de algo interessante. Um dia eu estava celebrando missa na Itália e durante a consagração, eu, ao invés de rezar umas palavras em italiano, eu as rezei em português, né? Foi o que veio à minha mente e eu não estava lendo. Quando terminou a missa, um seminarista falou assim, você rezou em latim, né? Falei, mais ou menos, né? Mas diz aqui que quando Jesus, e é a oração consacratória do pão, tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E olha lá o significado, a primeira leitura de hoje nos fala, vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si, que é isto? A palavra maná também vem no sentido, e é esse o significado desta pergunta. Que é isto? Olhem como que o texto, se estarmos atentos, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Que é isto? O maná, Jesus, agora é Ele esse pão descido do céu. O Evangelho, os contemporâneos de Jesus pedem, mas que sinal nos dás para que possamos crer? Nossos pais comeram o maná no deserto, ou seja, o sinal da presença de Deus. E João, o evangelista João, podem procurar. Vocês nunca encontrarão no Evangelho de João a palavra milagre, nunca. E se tiver na Bíblia, porque o tradutor traduziu errado.
porque João não usa a palavra milagre. João usa sempre o termo sinal. Sinal. Porque o milagre sempre tem que nos reportar, sempre tem que nos lançar a origem, aquele que é causa daquele fato. O milagre sempre tem que nos lançar para aquele que o originou, ou seja, Deus. Se as graças que acontecem em nossa vida, e podemos chamar também, se os milagres que acontecem em nossa vida não nos despertam, não nos aproximam de Deus, não cumpriu, não compreendemos melhor, porque não o lemos como sinal, que indica uma outra realidade. Nossos pais comeram o maná. Que obras fazes, que sinal realizas, para que possamos crer em ti? É a pergunta. E vejam que Jesus já havia multiplicado os pães e os peixes. Evangelho do fim de semana passado. Quer dizer, não compreenderam o sinal. Ficaram apenas no milagre. Comeram, encheram a barriga, se saciaram fisicamente, mas não compreenderam o que aquele milagre estava a indicar. Hoje, a pergunta. E eles mesmos dizem, olha, para que a gente possa acreditar nas obras de Deus, Moisés é a questão. Moisés, ele nos deu a comer o pão do céu. Então, tinha um sinal. Agora e vós? Jesus respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés. Moisés não fez milagre nenhum, assim como nenhum santo faz milagre. Por mais que nós tenhamos, não é Nossa Senhora que transforma a água em vinho. Ela é intercessora. Moisés é o intercessor. Moisés não fez nenhum milagre, nenhuma transformação, não deu o pão que veio do céu. Mas vejam que Jesus agora diz, é meu Pai. Jesus já se apresenta como o Filho do Deus vivo. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão do céu é aquele que desce do céu. E o Verbo se fez carne e dá a vida ao mundo. E aí Jesus, diante deste ensinamento, eles pedem, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus consegue tocar o coração daquela gente e fazê-los perceber o quanto eles necessitam de outro alimento, deste alimento espiritual, deste alimento que é para a vida em Deus. E então eles suplicam a Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aqui o momento auge destes 4 últimos fins de semana da palavra. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais, os antepassados comeram o maná e morreram. Mas aqui está um alimento que é muito maior do que o maná. Um alimento que não é apenas capaz de saciar, e nem, sobretudo, fisicamente, mas de saciar para a vida eterna. Quando olham o maná e perguntam, que é isto? Hoje a palavra nos responde, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. É Jesus, o pão vivo,
descido do céu. Eu sou o pão da vida. E continuaremos ainda mais um domingo, aprofundando sobre esse pão que é Jesus. Esse pão que é o Senhor. Ele que se faz alimento. O pão que dá a vida ao mundo. O pão que dissipa toda a morte. O pão que é capaz de saciar toda a nossa fome e toda a nossa sede, aquele que nele crê. Dá-nos deste pão. Uma pergunta anterior que brota no texto. Que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Essa pergunta deve também ser posta por nós, diante de tudo isso que o evangelista João vai nos apresentando sobre Jesus. Quer dizer, e agora? O que eu devo fazer? E aí, a segunda leitura de hoje, Paulo dirigindo-se à comunidade de Éfeso, diz, olha, assim, vós que aprendestes do Cristo, deveis despojar-vos do homem velho, para que possais abraçar o homem novo, revestir o homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. E aqui essa imagem do homem velho, do homem novo, da mulher velha, da mulher nova, significa o homem e a mulher, antes de conhecerem a Jesus, antes de conhecerem a palavra do Evangelho, suas ações poderiam ser das mais variáveis. Paulo fala, movidas por paixões enganadoras, mas deixai que manifeste em vós o homem novo, que o Espírito renove a vossa mentalidade. É um modo de ser diferente, de agir diferente. Diante deste pão que é o pão descido do céu, somos convidados a alimentarmos-nos dele, mas também a colocar a cada um de nós essa pergunta, e nós? O que devemos fazer? Paulo diz, abandona o homem velho, abandona a mulher velha, se abra para a graça em Deus e abrace, permita-se ser revestivos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, essa semana, queridos irmãos e irmãs, busquemos fazer as obras de Deus. Quando for fazer alguma coisa, permita que a tua consciência te questione. Espera aí, isso é de Deus ou não? E diz os ensinamentos da igreja que o Espírito Santo fala à nossa consciência. Ele nos dá essa possibilidade de uma nova mentalidade. E se a resposta for, esta obra não é de Deus, não tem a sua origem em Deus, então não faça. Fazermos as obras que são de Deus é deixar que aquela imagem primeira na qual fomos criados, verdadeira justiça e santidade, seja manifesta ao mundo. Para nos ajudar, para nos fortalecer, o Senhor dá-nos de comer de seu corpo, dá-nos de beber de seu sangue. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Professemos nossa